Bem-vindos a mais um Café com Tecnologia. Hoje estamos aqui com o Dr. Alexandre Nunes. Muito obrigado. Bem-vindo, doutor. Dr. Alexandre Nunes é um parceiro da Primeltec, cirurgião plástico, especialista em procedimento de alta complexidade, mas que já incorporou tecnologias como o SmartShide e o Virtuo na sua rotina, né, doutor? Sim, eu estou com as duas. A gente sabe que a cirurgia plástica é padrão ouro para rejuvenescimento, para resultado. Como foi incorporar as tecnologias na sua rotina? Foi até interessante quando o laser voltou, né, que era o laser que antes era muito agressivo e veio fracionado, foi de uma maneira de mudança de chave, né, para a Sociedade de Dermatologia e Cirurgia Plástica. E eu lembro de estar vendo num cartaz uma paciente que tinha muita ruga. E era tão bem o resultado que eu cheguei para o amigo e falei assim, olha isso, você acredita? Aí eu falei, não, Alexandre, eu assisti essa aula, é verdade. Aquilo me impressionou muito, porque realmente era um fenol, era um efeito muito bom. E aí, quando eu fui alocando aparelhos, para eu poder chegar ao da Deca, eu já tinha passado por várias locações. Então foi com o da Deca que eu vi menos trauma, uma recuperação com menos downtime e com uma tecnologia mais profissional. Não era 2 botõezinhos que mexia, não, era realmente uma estrutura de uma máquina que você poderia fazer do leve ao profundo, distanciamento e assim por diante. Então, dentro daquilo que eu fui vendo onde mais tinha resposta, por exemplo, era na pálpebra. Então, eu fui criando uma maneira de usar que combinava com quem também tem centro cirúrgico. Eu tinha uma sala cirúrgica. Então eu fui começando a usar muito mais minha sala cirúrgica com cirurgias e procedimentos minimamente invasivos, que é uma tendência hoje, mas eu já fazia isso na época lá de 2012, 2013. Então, para mim foi uma inovação eu ter resultados à semelhança de uma cirurgia plástica, sendo um cirurgião plástico não operando pálpebra. Era muito diferente para todo mundo daquela época. Você já estava falando naquela época em prevenção, né? Então a tecnologia também entrou nesse momento da prevenção. A gente tem pilares de tratamentos, né? Caiu, levanta. E o colágeno? O bisturi muda o colágeno? Às vezes sim, porque a gente descola internamente, mas tem muito mais camadas superficiais que não foram tratadas com o bisturi. Então, eu estou complementando a saúde da pele. Eu estou fazendo algo que a gente não mexeu com uma cirurgia plástica. Eu posso enxertar a gordura, tem células de regeneração, mas e as rugas? Né? Quando eu faço um laser, diminui meu botox. Eu não preciso fazer com frequência, mas é diferente às vezes uma filosofia de clínicas que fala assim, quanto mais o paciente voltar, melhor. Na cirurgia plástica é um pouco diferente, ele gosta de resultados duradouros. Parece que faz parte da gente. A gente quer coisas grandes, com bastante efeito, que você olha, você faz assim, melhorou muito, não fica com aquela dúvida, qual que é o antes, qual que é o depois. Nós estamos acostumados com isso. Então, quando a gente tem melhora do colágeno, menos cicatriz, vai de encontro com o que é a filosofia hoje de uma paciente que segura uma cirurgia plástica. Eu ainda tenho outras áreas. Eu posso fazer um tratamento de estria, por exemplo. A estria incomoda e está presente em toda a área clínica, né? Então, vem de emagrecimento, a gente tem recurso para reduzir, para retrair. E fora que o laser também ele faz a ablação cirúrgica. Então, quando você está com freehand, você está usando o corte, e aí eu tenho uma precisão e eu não leso a área que não era para queimar. Eu vou queimar uma lesão com bisturi elétrico, sempre tem um halo maior de queimadura. Já com o laser é muito mais preciso. Quantas vezes eu deixei de fazer cicatriz no nariz, por quê? Porque o laser eu consegui fazer uma ablação e não precisei fazer acréscimo de retalho para fechar a cicatriz, a ferida que ficou aberta. Além do laser, eu tenho agora a radiofrequência que eu percebo que vem em outro plano. Né? Tratando múltiplas camadas. Então, quando a gente está cuidando do laser até uma certa camada, a radiofrequência microagulhada, eu já consigo definir quantos milímetros eu quero entrar. O laser tem capacidade de penetrar bastante? Tem. Só que a radiofrequência microagulhada, ela vem já de uma maneira atraumática. E aí eu consigo, na mesma sessão, associar as duas coisas. Você imagina que ruga é igual a laser fracionado de CO2 na área da pálpebra. A radiofrequência microagulhada tem um resultado muito limitado para ruga. Aí se eu associo os dois, eu estou contraindo a parte interna
e ao mesmo tempo o laser está retraindo e tratando rugas externas. Eu posso fazer drug delivery, fazer clareamento. E eu vejo também assim, custo-benefício. É um tratamento que dura. Não é aquela coisa que tem que repetir toda hora porque é um efeito que acaba. Não, é muito duradouro. Então, isso também vai aquele encontro que a plástica gosta de fazer coisas que duram mais, que faz a paciente ficar percebendo. Esse resultado quando ele procura um cirurgião plástico, né? Eles esperam um resultado. Por exemplo, tem uma técnica que chega na região da fronte, levanta todo o rosto. Só que não precisa tirar pele, porque eu usei o laser antes, eu usei a radiofrequência antes. Então, eu chamo essa técnica de closet lift. Então, com essa técnica, juntando com, às vezes, alguma região para preenchimento, você completa todas as coisas que a pessoa tem no envelhecimento. Queda, a pele que precisa melhorar o colágeno e algo que você perdeu, a boca murcha, o sulco nasogeniano está profundo, às vezes perde uma projeção de queixo. Então, se a gente usa tecnologia de melhoria de colágeno, levanta o que realmente está caído, que vem a cirurgia de elevação, e preenche algumas áreas, essa soma você não ganha uma cicatriz em volta da orelha. Já se tem realmente uma papada e algo para fazer, vai precisar. Agora imagina com tudo isso que vocês viram que a DECA tem proporcionado de aparelhos, se ainda o médico tem a tecnologia que melhora ainda o pescoço, e aí vai segurar ainda mais aquela paciente que está segurando para fazer arrítido. Então eu vejo assim, a cirurgia plástica, ela tem uma ferramenta muito grande que é o bisturi. Mas ela tem que perceber que as tecnologias estão muito bem feitas. E se ele não agregar isso, ele vai deixar de ir de encontro com a paciente querendo mais estímulo de colágeno, uma pele e um resultado bem natural. Então, isso agrega realmente um diferencial no mercado, né? O médico que traz uma tecnologia junto com a cirurgia plástica está pensando em benefícios, menos trauma, regeneração. Resultado e posicionamento do médico, como você falou. Sim. Foi muito engraçado como a gente foi comprar o aparelho. A gente fez o teste na gente mesmo, eu e minha irmã. Eu estava viajando para São Paulo, liguei para ela, Fernanda, eu achei que eu ia estar inchado, você está bem? Tô ótimo. Eu falei assim, eu também tô ótimo. Como que pode? Que é isso? Cadê o trauma? A gente está acostumado. Se tem efeito, tem um dano. Mas não tinha dano, e tinha efeito. E aquilo não acabava, não era o efeito Cinderela, que o efeito começa bonito e logo numa semana, não, foi durando. Durou. Então a gente percebe que contrai e depois mantém produzindo colágeno. Aí isso fez o diferencial de pensar, essa tecnologia vai mudar tudo, vamos comprar. E a tecnologia DECA tem essa característica mesmo, né? A gente, os médicos que fizeram investimento falam isso, nossa, não desatualizou. E assim, a gente via que algumas empresas do mercado, que hoje até fecharam, não tem esse mesmo atendimento. Sempre tive muita facilidade de resolver as coisas da DECA. Quando era assistência técnica, um upgrade que eu tive do aparelho quando colocou as ponteiras com desenhos diferentes na pele. E assim, eu, com um bom relacionamento ali, sempre tive muito orgulho. Aí uma vez, fazia um tempinho que a gente não se falava, eu e o Alberto, ele foi conversar comigo e pediu uma entrevista. O cameraman doía a mão porque eu não parava de falar dos elogios do aparelho, porque eu estava assim, segurando, tinha vontade de colocar aquilo que eu sentia de gratidão pela empresa. É muito bem a gente perceber que o médico é valorizado, né? Então esse diferencial é de tudo que o próprio representante, a filosofia da empresa traz. Aí essa organização. Acho que quem trabalha para a DECA tem que ter muito orgulho, porque não é toda empresa que consegue realmente ter princípio, né, dessa maneira. Doutor, obrigada pela sua presença, foi um prazer conversar com você hoje. É o que eu agradeço, eu tenho a gratidão mesmo, tudo que eu falo aqui é muito verdadeiro. Foi assim, de uma situação de, por exemplo, operar pálpebra para deixar de operar pálpebra. Você imagina o que é isso para um cirurgião plástico, né? Eu opero se precisa, se tem um excesso muito grande, mas com cicatriz menor, com inovação, fez eu ganhar um prêmio em Londres com essa técnica da face. Então foi assim, participou do que eu sou hoje. Seu crescimento profissional. Prazer, obrigada, doutor. Obrigado a você. Prazer.